Minha mãe levantou a taça de vinho e sorriu para minha irmã como se estivesse apresentando a maior conquista da família. Sua irmã construiu uma carreira de verdade. Você ainda está brincando de empresária com esse negócio estranho. Algumas pessoas à mesa riram. Eu senti meu rosto esquentar, mas não respondi. Apenas abaixei os olhos e continuei mexendo na comida que já havia perdido o sabor. Minha irmã, Camila, trabalhava em uma grande empresa de São Paulo e adorava falar sobre reuniões, promoções e viagens corporativas. Minha mãe contava cada conquista dela para os vizinhos, parentes e amigos. Eu, por outro lado, era apresentada como a filha que tinha uma empresa de internet. Ninguém naquela mesa sabia que naquela mesma semana eu havia recusado uma proposta de aquisição de mais de 200 milhões de dólares. Ninguém sabia que minha empresa, a Aurora Nexus, tinha clientes em vários países. E, principalmente, ninguém sabia que eu não estava lutando para fazer meu negócio sobreviver. Eu estava tentando decidir até onde queria levá-lo. Mas naquela noite ainda não era hora de contar. Eu tinha aprendido a guardar silêncio, depois de anos sendo tratada, como a filha que precisava de um plano melhor. Quando comecei minha empresa, aos 28 anos, minha mãe disse que eu estava desperdiçando meu diploma. Meu pai perguntou quanto tempo eu pretendia continuar brincando de startup. Camila simplesmente riu e disse que eu desistiria antes do primeiro ano. Só que eu não desisti. Passei noites inteiras trabalhando em um pequeno apartamento em Campinas, cercada por telas, cabos e xícaras de café esquecidas. Houve meses em que precisei escolher entre pagar determinadas despesas pessoais e investir novamente na empresa. Eu escolhi a empresa. Quando consegui meu primeiro grande contrato, minha mãe apenas perguntou: "Isso realmente dá dinheiro?" Quando contratei minha primeira equipe, ela respondeu: "Espero que você tenha um plano B." E quando minha plataforma começou a crescer silenciosamente, eu parei de contar qualquer coisa para minha família. Não porque tivesse vergonha, mas porque descobri que algumas pessoas só acreditam em você depois que o mundo inteiro acredita primeiro. Naquela noite, porém, minha mãe ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ela terminou de falar, ergueu a taça novamente e brindou a carreira da minha irmã. Eu apenas sorri, porque dentro da minha bolsa, meu celular vibrava sem parar. Uma mensagem do meu diretor financeiro apareceu na tela. "Helena, precisamos conversar. A notícia será divulgada amanhã cedo." Meu coração acelerou. Eu bloqueei a tela e continuei sentada em silêncio. Minha família ainda pensava que eu tinha uma pequena empresa, mas na manhã seguinte, o Brasil inteiro descobriria que a piada da minha mãe valia os 7,4 bilhões. Naquela noite quase não dormi. A mensagem do meu diretor financeiro continuava na minha cabeça. A notícia será divulgada amanhã cedo. Eu sabia que aquele momento chegaria algum dia, mas não imaginava que seria daquela maneira. Durante quase 6 anos, eu havia mantido a Aurora Nexus longe dos holofotes. Enquanto outras empresas disputavam entrevistas e capas de revistas, eu preferia trabalhar em silêncio. Não queria investidores curiosos, não queria jornalistas procurando minha vida pessoal e, principalmente, não queria que minha família descobrisse o tamanho da empresa antes que eu estivesse pronta. Às 6:30 da manhã, meu telefone começou a tocar. Primeiro foi Rafael, meu diretor financeiro. Depois minha assistente. Depois dezenas de notificações. Eu ainda estava sentada na cama quando abri a primeira notícia. Meu coração parou por um segundo. A manchete ocupava a tela inteira. Empresa brasileira Aurora Nexus é revelada como uma das maiores companhias privadas de tecnologia do mundo. Abaixo da manchete aparecia uma fotografia minha. E logo depois o número que mudaria tudo. Os 7,4 bilhões. Fiquei olhando para a tela sem conseguir falar. Não era mais segredo. O mundo inteiro sabia. Poucos minutos depois, os principais canais começaram a reproduzir a notícia. A Aurora Nexus, que minha mãe chamava de negócio de brincadeira, havia desenvolvido uma plataforma de infraestrutura digital utilizada por empresas em vários países. Meu telefone continuava vibrando. Então chegou uma mensagem de Rafael. "Helena, a repercussão está muito acima do esperado. Temos jornalistas na porta da sede." Respirei fundo. Levantei, me arrumei e fui para o escritório. Quando cheguei ao prédio da Aurora Nexus em São Paulo, encontrei uma multidão de jornalistas na entrada. Câmeras apontavam para mim. "Helena, é verdade que sua empresa vale os 7,4 bilhões? Como você conseguiu construir isso em segredo? Por que ninguém conhecia você?" Eu apenas entrei no prédio. Naquele momento, meu celular tocou novamente. Era minha mãe. Olhei para o nome dela na tela. Não atendi. 2 minutos depois, outra ligação. Depois outra. Então chegaram as mensagens. "Filha, precisamos conversar." "Você está bem? Por que você nunca contou isso para nós?" Sorri sem perceber. Não porque estivesse feliz com a preocupação dela,
mas porque pela primeira vez ela estava fazendo exatamente a pergunta que eu havia esperado durante anos. Por que eu nunca contei? Porque quando eu precisei de apoio, ninguém quis ouvir. Quando eu trouxe meu primeiro protótipo, minha mãe disse que aquilo não era uma carreira. Quando consegui meu primeiro contrato importante, ela perguntou quando eu pretendia arrumar um emprego de verdade. Quando comecei a contratar funcionários, minha irmã disse que eu estava tentando parecer importante. E naquela última noite, diante de todos, minha mãe havia chamado meu trabalho de piada. Agora, o país inteiro estava chamando aquilo de império. Entrei no elevador e subi até o último andar. Rafael estava me esperando com um tablet nas mãos. Helena, você precisa ver isso. Na tela estavam os números atualizados. A repercussão havia aumentado o interesse de investidores internacionais e novas propostas estavam chegando de empresas da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. Mas havia outra coisa. Uma mensagem urgente de minha mãe. Por favor, venha para casa hoje. Sua irmã precisa falar com você. Fiquei alguns segundos olhando para aquela frase. Minha irmã precisava falar comigo. A mesma irmã que, durante anos, havia dito que eu nunca conseguiria construir uma carreira de verdade. Bloqueei a tela. Rafael, eu disse calmamente. Cancele minha agenda pessoal desta noite. Ele franziu a testa. E o jantar com sua família? Olhei pela janela para São Paulo. Esse jantar não vai acontecer. Porque agora eles não queriam me encontrar para saber como eu estava. Eles queriam descobrir o que eu poderia fazer por eles. Naquela tarde, achei que o pior já tinha passado. Estava enganada. Pouco depois das 3, Rafael entrou na minha sala. Helena, sua família está na recepção. Meu estômago apertou. Todos? Ele assentiu. Sua mãe, seu pai e Camila. Mande-os subir. Quando as portas do elevador se abriram, minha mãe foi a primeira a entrar. Ela olhou para o escritório, para as telas, para os funcionários e para a vista da cidade. Meu pai tentou manter a postura. Camila, porém, não conseguiu. Ela olhou para mim e depois para o enorme logotipo da Aurora Nexus na parede. Então era tudo isso? Apoiei as mãos sobre a mesa. Era... Minha mãe se aproximou. Filha, você precisa entender que nós só estávamos preocupados com você. Quase ri. Preocupados? Ela assentiu. Queríamos que você tivesse uma carreira segura. Uma carreira de verdade, completei. Ela baixou os olhos. Aquela frase tinha sido dela na noite anterior. Meu pai respirou fundo. Nós não imaginávamos que a empresa tivesse chegado tão longe. Esse foi exatamente o problema, respondi. Vocês nunca quiseram imaginar. Mas você poderia ter contado? Olhei para ela. Quando? Quando mostrei meu primeiro projeto e vocês riram? Quando consegui meu primeiro contrato. E minha mãe perguntou quando... Procuraria um emprego? Ou ontem? Quando você ficou sentada enquanto nossa mãe chamava meu trabalho de piada? Camila desviou o olhar. Então meu pai colocou uma pasta sobre a mesa. Não viemos apenas para discutir o passado. Abri a pasta. Era uma proposta comercial da empresa dele. A empresa de meu pai estava enfrentando dificuldades com um fornecedor internacional e precisava da tecnologia da Aurora Nexus. Eles não tinham vindo porque finalmente acreditavam em mim. Tinham vindo porque precisavam de mim. Minha mãe tocou meu braço. Família precisa ajudar família. Interessante. Durante anos, família significou que eu deveria seguir o caminho da Camila. Agora significa que vocês precisam da minha empresa? Rafael entrou naquele instante com outro tablet. Helena, desculpe interromper. A equipe jurídica terminou a análise. Ele me entregou o dispositivo. Podemos fornecer a tecnologia, mas existe uma condição. Meu pai se inclinou. Qual? Olhei diretamente para ele. Nenhum tratamento especial. Camila arregalou os olhos. Você vai cobrar da nossa família? Não, vou cobrar da sua empresa. Meu pai ficou vermelho. Helena, isso é absurdo. Sorri. Não foi você quem sempre disse que negócios são negócios? Ele ficou em silêncio. A pessoa que entrou naquela sala não era mais a filha tentando provar seu valor. Era a mulher que tinha construído algo que ninguém conseguia mais ignorar. Meu pai pegou a pasta. Precisamos de alguns dias para pensar. Eles começaram a sair. Antes que a porta fechasse, minha mãe se virou. Helena, você realmente não quer voltar para casa? Olhei para ela. Por um instante, lembrei da menina que esperava um elogio depois de cada pequena conquista. Mas aquela menina já não precisava daquele elogio. Eu já tenho uma casa, respondi. E construí tudo nela com minhas próprias mãos. A porta se fechou. Respirei fundo. Mas naquela mesma noite, uma nova mensagem apareceu no meu celular. Não era da minha família. Era do conselho. Helena, precisamos conversar imediatamente. Descobrimos quem está tentando comprar participação na empresa. Meu sorriso desapareceu. Porque pela primeira vez desde o anúncio, percebi que talvez minha família não fosse o maior problema. Alguém estava tentando entrar na Aurora Nexus.
E essa pessoa sabia exatamente onde procurar. Naquela noite, voltei para a sala do conselho com uma sensação que não conseguia explicar. Rafael já estava lá, ao lado de 2 advogados e dos principais diretores da Aurora Nexus. Na tela havia uma sequência de documentos. Descobrimos quem está tentando comprar participação na empresa, disse Rafael. Cruzei os braços. Quem? Ele respirou fundo. Um grupo de investimentos ligado à empresa da Camila. Fiquei em silêncio. Por alguns segundos pensei que tivesse entendido errado. Minha irmã? Indiretamente. O grupo recebeu informações internas de alguém próximo à sua família. Meu coração ficou pesado. Então tudo fez sentido. As ligações. A visita inesperada. A proposta do meu pai. A insistência da minha mãe. Eles não queriam apenas reconectar a família. Queriam descobrir quanto poder eu realmente tinha e encontrar uma maneira de usar isso a favor deles. Olhei novamente para os documentos. Eles tentaram comprar ações antes de virem falar comigo? Sim. E conseguiram? Rafael sorriu. Nenhuma ação. Senti o peso nos meus ombros desaparecer. Durante anos, eu tinha acreditado que precisava provar alguma coisa para aquelas pessoas. Mas naquele momento percebi algo muito mais importante. Eu não precisava derrotá-las. Eu só precisava continuar protegendo aquilo que construí. Na manhã seguinte, pedi que meus advogados preparassem uma resposta formal. Nada de gritos, nada de ameaças, nada de vingança, apenas fatos. A proposta foi recusada, e qualquer negociação futura seria tratada exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Depois pedi que Rafael ligasse para meu pai. Diga a ele que a proposta comercial continua de pé, falei. Rafael me olhou surpreso. Mesmo depois disso, assenti. Se a empresa dele quiser nossos serviços, pode contratar como qualquer outro cliente. Ele sorriu. Sem desconto? Sem desconto. 2 horas depois, meu pai me ligou. Dessa vez eu atendi. Helena. A voz dele parecia diferente. Menos autoritária. Mais cansada. Eu sei que você está com raiva. Não estou. Ele ficou em silêncio. Então por que parece que você está tão distante? Olhei pela janela do meu escritório. São Paulo estava coberta pelas luzes da noite. Porque eu passei muitos anos tentando chegar perto de vocês, ele não respondeu. Eu queria que vocês tivessem orgulho de mim quando eu ainda estava começando, quando eu estava trabalhando sozinha, quando ninguém conhecia meu nome, quando minha empresa ainda não valia bilhões. Minha voz ficou baixa. Mas vocês só começaram a me enxergar depois que o dinheiro apareceu. Minha mãe estava ao lado dele. Eu conseguia ouvir sua voz ao fundo. Helena, nós erramos. Fechei os olhos por um instante. Essas palavras eram exatamente aquelas que eu havia imaginado ouvir durante anos. Mas quando finalmente chegaram, não trouxeram a satisfação que eu esperava. Porque eu já não precisava delas. Eu aceito que vocês reconheçam o erro, respondi. Mas não vou voltar a ser a pessoa que precisava da aprovação de vocês. Minha mãe começou a chorar. Nós somos sua família. Respirei fundo. Família deveria ter acreditado em mim antes de eu valer os 7,4 bilhões. Silêncio. A frase ficou suspensa entre nós. Meu pai finalmente perguntou. Então acabou? Olhei para o reflexo do meu rosto no vidro. Eu tinha 32 anos. Durante anos, achei que vencer significava fazer minha família se arrepender. Agora eu entendia que vencer era não precisar mais que eles se arrependessem. Não acabou, falei. Apenas mudou. Desliguei. Na semana seguinte, a Aurora Nexus anunciou uma nova expansão no Brasil. Abrimos centros de tecnologia em Recife, Curitiba e Belo Horizonte. Criamos centenas de empregos e começamos um programa para financiar jovens empreendedores que, assim como eu, tinham ideias grandes demais para as pessoas ao redor entenderem. No dia do lançamento, subi ao palco diante de centenas de pessoas. As câmeras estavam ligadas. Meu nome estava em todos os jornais. Mas enquanto eu observava aquela multidão, pensei naquela menina sentada em uma mesa de jantar ouvindo que seu negócio era uma piada. Ela teria ficado chocada ao descobrir onde chegaria. Depois do evento, recebi uma última mensagem da minha mãe. Tenho orgulho de você. Fiquei olhando para aquelas palavras por alguns segundos. Dessa vez sorri. Não porque finalmente precisava ouvir aquilo, mas porque já não precisava. Apaguei a mensagem e guardei o telefone. Minha história nunca foi realmente sobre os 7,4 bilhões. O dinheiro foi apenas a parte que o mundo conseguiu medir. O verdadeiro valor estava nas noites em que ninguém acreditava em mim. Nos contratos que consegui quando ninguém conhecia meu nome. Nos fracassos que escondi, nas vezes em que chorei sozinha e, mesmo assim, voltei ao computador na manhã seguinte. Minha mãe dizia que minha empresa era uma piada. Hoje, aquela mesma empresa emprega pessoas em diferentes partes do Brasil e trabalha com parceiros ao redor do mundo. Mas a melhor parte não foi ver minha família surpresa.
Foi perceber que eu não precisava mais olhar para trás. Eu não construí a Aurora Nexus para provar que minha mãe estava errada. Eu construí porque acreditava naquilo que estava fazendo, e talvez essa seja a maior vingança de todas. Não é humilhar quem tentou diminuir você. É chegar tão longe que a opinião dessas pessoas deixa de decidir quem você é. Se alguém da sua própria família já fez você acreditar que seus sonhos eram pequenos, talvez você saiba exatamente do que estou falando. Às vezes, as pessoas só enxergam o nosso valor depois que o mundo inteiro começa a enxergá-lo. Mas não espere pelo dia em que eles vão acreditar. Construa mesmo assim. Porque a melhor resposta para quem chama seu sonho de piada não é uma discussão. É uma vida que prova que eles estavam errados. E quando penso naquela noite em que minha mãe levantou a taça e disse que minha irmã tinha uma carreira de verdade, eu não sinto raiva. Eu apenas sorrio. Porque naquele momento ela achava que conhecia o meu valor. Ela só não fazia ideia de que naquela mesma mesa estava sentada a mulher que havia construído uma empresa de $7,4 bilhões. E dessa vez, eu não precisei dizer uma única palavra. O mundo inteiro disse por mim. Eu não precisava mais da aprovação da minha mãe, da admiração da minha irmã ou do respeito do meu pai. Eu já tinha aprendido a reconhecer meu próprio valor. E talvez essa tenha sido a verdadeira vitória. Não foram os $7,4 bilhões. Não foi ver o choque no rosto deles. Foi perceber que, quando finalmente acreditamos em nós mesmos, a opinião de quem um dia nos diminuiu perde todo o poder. Minha mãe chamou meu negócio de piada. O mundo chamou de império. Mas eu simplesmente chamei de meu sonho. E dessa vez ninguém poderia tirá-lo de mim.